Boa tarde, meus irmãos e amigos. Boa tarde, meus ouvintes da Palavra de Deus. Estamos chegando ao seu lar com o programa Cântico de Sião. Um feliz ano novo para todos vocês. Espero que vocês tenham tido um bom Natal. Um Natal abençoado na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora esperando que Deus venha nos abençoar na entrada deste ano que estamos entrando, na qual muitos não puderam chegar até aqui. Mas graças a Deus, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivos mais uma vez e somos gratos mais uma vez para agradecer a Deus por mais um ano que se inicia. Sabemos que há muitas lutas neste mundo, como Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, aleluia. Então o que Jesus quis dizer com isso? Ele disse que ele venceu o mundo, ele nos encorajou a dizer que nós também podemos vencer as tempestades deste mundo, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu estou feliz por estar aqui mais uma vez, por trazer a palavra de Deus até vocês e dizer que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Ele batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o seu santo nome. E é por isso que estamos aqui mais uma vez para falar para você da palavra de Deus, para dizer a você que você está sendo abençoado, que você é felizardo por ter entrado um novo ano. Vamos entrar esse novo ano com muita garra, com muita força, porque Deus se agrada daquele que tem ânimo. A Bíblia diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo, como já disse para vocês. E Jesus quer dizer assim, que nós também podemos vencer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós estamos apresentando o programa Cântico de Sião, trazendo até vocês as boas novas de salvação. Esses cânticos maravilhosos, a palavra de Deus, na qual ela nos enche de prazer, nos enche de alegria, ela nos traz felicidade, porque não existe uma outra coisa a não ser a palavra de Deus. Hoje, falando com uma irmã, ela disse para mim, meu Deus, irmã Miriam, ai de mim se eu não estivesse na presença de Deus, o que seria de mim se não fosse Jesus? Eu disse para ela, realmente, minha irmã, se não fosse Jesus nas nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Louvado seja Deus que nós temos Jesus, Ele é o dono da nossa vida. Ele tem o controle de todas as coisas neste mundo. Ele tem o controle sobre todas as coisas neste mundo. E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus controla todas as coisas, louvado seja Deus. Tudo o que acontece nesse mundo é pelo consentimento de Deus. Não há nada que aconteça neste mundo que não seja pelo consentimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas todas as coisas que acontecem são pelo consentimento de Deus. Às vezes nós reclamamos, porque nós somos reclamadores. Como o povo lá de Israel murmurou no deserto, não é verdade? Eles tinham todas as bênçãos, ouviam Deus falar com eles cada manhã, cada dia. Mas mesmo assim, eles murmuravam quando as coisas faltavam. Assim somos nós também, nós somos falhos, nós somos humanos. E às vezes as coisas não ocorrem da maneira que nós queremos e nós começamos a falar, nós começamos a murmurar. O que é murmurar? É você dizer, isso não está certo, Deus esqueceu de mim, mas o que é isso? Então todas essas coisas não são coisas boas. Deus não gosta que assim façamos, mas que nós possamos cada dia, cada manhã, que o sol nascer, que o sol escurecer, que cada dia, cada manhã nós possamos ser gratos ao Senhor da nossa vida, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que tudo executa, o Deus que tudo pode, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui estamos mais uma vez, como já disse para vocês, com o programa Cânticos de Sião. Esta é uma patrocinação das Boas Novas Internacionais que chegam ao seu lar todos os sábados de 3 da tarde às 4 da tarde, ou independentemente da hora que esse programa chegue em outros lugares. Nós queremos dizer para você que nós sentimos a responsabilidade de trazermos a você a palavra de Deus, a palavra falada e a palavra cantada, para dizer que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus transforma o pecador dos seus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Eu irei louvar o Senhor com um hino, sem mais perca de tempo, para ganharmos tempo, porque hoje nós temos uma mensagem muito linda. Hoje nós vamos falar andar sobre as águas. Aleluia. Neste ano de 2015,
Eu quero andar sobre as águas. Agora você me pergunta, ninguém andou sobre as águas. Eu até tenho um dizer que diz, se você quer ser perfeito, tente andar sobre as águas. Mas as águas que eu estou falando é as águas das lutas, é as águas dos problemas, é as águas das dificuldades financeiras, é as águas da dificuldade sobre a doença. Estas águas que nós podemos andar em cima delas se nós confiarmos no Senhor Jesus Cristo. E esse é um assunto muito lindo, na qual eu irei falar para vocês neste dia, nesta tarde. E agora eu irei louvar o Senhor com um hino para o nosso enlevo espiritual. E que você se alegre no Senhor, que você dilate a sua alma, que você e não abra o seu espírito para que Deus possa chover sobre você chuvas de bênçãos, chuva do Consolador sobre a tua vida, e que nós possamos ter uma tarde abençoadíssima pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono da nossa vida, esse que vive e que reina para todos sempre, aleluia. E agora irei louvar o Senhor com um dos nossos hinos para o nosso enlevo espiritual. Fique conosco, não desligue seu televisor, mas fique conosco, porque Deus tem uma bênção para você. Ele garante a sua bênção, a sua cura e a sua libertação. Só o Senhor Jesus Cristo é quem pode garantir-nos estas coisas tão boas da parte de Deus. Louvado seja Deus. E assim iremos louvar o Senhor para a glória do seu nome. Glória a Jesus. Já cansado, já cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que almejo ouvir. Oh, yes, a gloriosa manhã, porém a noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Ou haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da morte ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, oh yes, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Ou haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da morte ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Glória a Deus, louvado seja Deus. O título desse hino chama-se Paz no Vale. Às vezes você pode me perguntar como que eu posso ter paz no vale. No vale é um lugar onde tem cobras, onde tem onça, onde tem feras, não é? Tem um animal do campo. É wilderness, como diz os americanos.
selvagem. Tem muitos animais selvagens ali na selva. E como pode ser que você pode ter paz no vale? A pessoa, quando tem Deus na sua vida, e ele pode estar passando por a maior luta do mundo, mas se o seu coração estiver confiante na fortaleza que é Jesus Cristo, você vai ter paz no vale. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é disso que nós iremos falar, um pouco mais ou menos parecido com isso aqui nesta noite, nesta tarde. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí na sua casa e nós iremos ler a palavra de Deus. Aleluia. Nós iremos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Não é longo porque eu leio um pouco rápido, ok? 22 a 33. Eu gostaria que você lesse comigo, que nos fala, Jesus anda sobre o mar. Aleluia. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estadios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as ondas. E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Você já conhece, muitas pessoas já conhecem essa passagem de Jesus andando sobre as ondas do mar. Glória a Deus. E é sobre isso que nós queremos falar nesta tarde, neste dia. Andar sobre as ondas do mar. Andar sobre as ondas do mar é um episódio verídico. Não é um conto de fadas, não é uma mentira, não é nada que não seja verdade, mas é simplesmente a verdade. Aquele que diz que em ponto forte não tropeça, ou que em aspecto algum poderia ter feito melhor, é mentiroso. Porque ninguém jamais andou sobre as águas, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus, e Pedro, sobre a palavra de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na fraqueza ou fortaleza, o crédito pertence, o crédito não vem do homem, que de fato ocupa a arena. Não. Ou seja, está no centro. Aleluia. Está no centro, que nas melhores das hipóteses, no final, conhece o triunfo de grandes conquistas. E na pior, se fracassar, ao menos fracassou por ter ousado muito. Pelo menos tentou. Não é verdade? Ok, de forma que essa pessoa, sem lugar, jamais será entre os tímidos, inexprimíveis que não tentaram ou conheceram nem a derrota, nem a vitória. E eu quero dizer, você deve tentar, mesmo que você fracasse. Olha, eu quero lhe contar uma experiência que aconteceu comigo há uns anos atrás. Meus filhos eram pequenos e eles queriam muito ir num parque. Aí, num parque longe aqui, eu penso que é o Six Flags. E aí eles me convidaram: mãe, vamos, mãe, vamos. E nós levamos as crianças para irem lá. Quando chegamos lá, eu tenho um filho que o nome dele é Israel. Não é à toa que o nome dele é Israel. Então, chegando lá, ele pegou e disse assim: mãe, ali tem um brinquedo muito nice, mãe. Tem um brinquedo muito bom que a senhora vai nele e a senhora vai gostar bastante, você e meu pai. Aí eu peguei e falei assim: mas aonde, filho? É ali, mãe, uns carrinhos bem gostosos de se andar. Ok, eu topei o desafio dele
e fui até aquele carrinho. Chegando lá, no começo ali é muito simples. Ora, eu nunca tinha andado numa montanha-russa, nunca tinha visto nem como que era aquilo. Via nas televisões, mas nunca fui num parque para andar numa montanha-russa. E ali, o rapaz mandou colocar os cintos bem afivelados e mandou a gente, partir. Quando aquele carro começou a andar, foi simples, foi numa maneira simples, andando de maneira devagar. De repente, aquele pequeno carro embarcou numa velocidade tão grande. E cada vez que aquele carro subia e descia, meu coração disparava que parece que eu ia morrer ali. E muitos, em meio àquele risco, gritavam de alegria, gostavam da experiência que estavam tendo. Meus filhos morriam de rir de mim e do pai deles, porque nós estávamos realmente atemorizados com a montanha-russa, pois eu nunca tinha entrado numa. Por quê? Porque cada descida que aquele carrinho dá, parece que a gente vai despencar lá embaixo, parece que a gente vai cair do assento. Olhei para meu esposo, ele nem se mexia de tanto nervoso que ele estava na montanha-russa. E eu pensei assim, meu Deus, isto é aqui uma loucura, nunca mais entro num objeto deste, nunca mais. E eu sem saber, porque qualquer pessoa às vezes pode até morrer do coração por entrar num objeto daquele, não é verdade? E eu disse, nunca mais eu entro num brinquedo desse. E o meu esposo me disse, eu gosto muito, gostei muito. Não era verdade, ele estava amarelo de tanto nervoso que ele estava passando na montanha-russa. E eu disse para ele, mentira, você está pálido de medo. Eu falei para ele. E realmente ele estava pálido de tanto medo. Mas isso quer dizer, estamos explicando aqui sobre o medo. O que é que o medo nos faz, né? Então outras pessoas regozijavam, gritavam, mesmo no risco. Mas o que me trouxe a definição para a vida do ser humano, qual foi naquele sentido ali? Foi que a vida se resume em riscos. Isso me trouxe um aprendizado de que a vida se resume em risco, ao menos em 3 partes. Primeira, a fé. Segunda, as lutas. Terceira, o medo. Por isso sempre devemos trazer à lembrança a história de Pedro nas nossas vidas. Por quê? Porque saindo do barco e caminhando sobre as águas com Cristo, uma das imagens mais vividas de discipulado extremo nas Escrituras, numa linda tarde, Pedro e outros entraram num barco, como nós já terminamos de ler aqui, num pequeno barquinho. E Jesus estava muito busy e ele ficou lá do outro lado do mar com aquele povo, curando, orando pelo povo e fazendo muitas outras coisas. Mas qual era o seu objetivo? Qual era o objetivo? O objetivo era atravessar o mar da Galileia. Jesus atravessou e ficou só. Pedro não se preocupou, pois era bastante acostumado com aquele mar, ele conhecia o mar. Inclusive, nós já fomos a Israel e atravessamos o mar da Galileia. É uma sensação maravilhosa a gente atravessar o mar da Galileia, saber que Jesus caminhou por cima daquelas águas e que Pedro também caminhou por cima daquelas águas. Que maravilha, meus irmãos. É uma coisa linda. Glória a Jesus. Mas Pedro, acostumado com o mar, pensou consigo mesmo, eu não vou me preocupar com o mestre, porque eu já estou acostumado com esse mar é assim. Ele era acostumado porque era pescador, então ele sabia, ele conhecia o mar. Mas a tempestade que veio naquele dia, naquele mar, não foi uma tempestade comum. O barco futigado pelas águas e pelas torrentes de águas, quer dizer, pela tempestade, não é verdade? O barco estava futigado e eles não sabiam ali o que fazer com o barco futigado pelas ondas. Então, Mateus capítulo 14, versículo 24 nos diz, nada podia fazer, pois já era madrugada, 3 horas da manhã. E o barco estava sendo jogado de um lado para o outro. O barco estava sendo jogado pelas ondas que iam e vinham. Eu imagino que eles estavam mais preocupados em chegar do outro lado, mas sem permanecerem vivos. Eu penso que eles pensaram, nós vamos morrer. Imagine, você no alto mar, sem salva-vida, sem socorro algum, e as ondas batem forte, o que você vai fazer? Eu creio que dá um desespero muito grande na sua alma, no seu coração, porque eu tenho pavor de água. Porque quando eu era criança, alguém quase me matou afogada. Quando eu chego em frente a um mar muito grande, me dá uma angústia. Agora já sinto melhor, porque eu já sou uma pessoa mais firme, confiante no Senhor. Mas antes me dava uma aflição tão grande. Mas eu desafiei esse medo. Eu comecei a entrar. Porque você desafiar o medo é você fazer aquilo que você não pode fazer.
Então, de repente, eles veem um vulto andando sobre as águas e eles não reconheceram e acharam que era um fantasma. E eles gritam, para finalizar, eles não reconheceram que era Jesus. E eles gritaram, é um fantasma. Mas olha, Jesus que vinha caminhando por sobre as águas, Jesus olha para eles, porque eles puderam pensar, não poderia ser um ser natural andando por cima das águas aquelas horas da madrugada? Não é verdade? E aqui, o que em Mateus, o que o livro de Mateus nos explica? É que Jesus queria que saibamos que só os olhos da fé podem reconhecer a proximidade de Jesus. É isso que Jesus queria falar aos seus discípulos, aleluia. E os discípulos estavam ali fatigados pelas ondas da desilusão, da vida, do cansaço. Não é indiferente. Não reagimos melhor que... Nós não podíamos reagir melhor que eles. Não, porque eles agiram de medo. E agora eu te pergunto, o que Jesus tem pretendido e não passeando? O que Jesus pretendia passeando 3 horas da manhã por cima das águas? Aleluia. Eu creio que Jesus queria mostrar para eles o seu grande poder, como nós já lemos aqui na palavra de Deus. Jesus queria mostrar para eles que Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aleluia. Marcos nos conta isso porque Jesus haveria de passar por eles. Jesus fez menção que ele ia passar por eles. Quer dizer, competir, não, mas para alimentar a fé dos seus discípulos, aleluia. Jesus queria ali alimentar a fé dos seus discípulos. Será que Jesus não sabia a fraqueza do coração dos seus discípulos? Sim, Jesus sabia. Jesus conhecia a fraqueza do coração dos seus discípulos. Jesus sabia, mas Jesus queria ali, naquele momento, mostrar para eles que eles deveriam ter fé em Deus. Então, impressioná-los com um belo truque. Será? Não. Na tradução grega, no Antigo Testamento, nos termos técnicos, chamado teofonia, que quer dizer aqueles que passam momentos críticos em que Deus fazia aparições. Quer dizer, às vezes quando nós passamos momentos difíceis, quando nós passamos dificuldades, que nós não vemos nenhuma saída, que o medo toma conta de nós, às vezes algo nos aparece de Deus, aleluia. Impressionante e temporárias na terra. Essas aparições são impressionantes e temporárias na terra. Vocês já viram que às vezes você entra na internet, vocês veem muitas coisas que eles colocam na internet, que foi filmado, captado em câmeras, anjos voando de um lado para outro? Você não pode imaginar o que está acontecendo. Quando esses anjos estão viajando de um lado para outro, é porque alguém está em perigo e Deus está enviando o seu anjo para defendê-los, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esses anjos, essas aparições são temporárias para escolher indivíduos no propósito de transmitir as mensagens de Deus, aleluia. E eu vou lhe dar um exemplo. Primeiro, Deus colocou Moisés na fenda da rocha. Moisés disse para Deus que queria ver ao Senhor. E Deus disse para ele, Moisés, fica na fenda da rocha, e quando eu passar, você me verá. E passou adiante dele, Êxodo 33, 18, 9 a 21. E Moisés não viu a face de Deus, mas ele viu Deus passar. Mas ele teve que se esconder na fenda da rocha. Por quê? Porque quem vê Deus pode morrer, porque Deus é um ser semelhante que tem muito poder. E nós, como humanos, não resistimos ao poder de Deus. Mas Deus disse também a Elias que se colocasse no monte, pois o Senhor iria passar. 1 Reis 19 e 10. E Deus se manifestou através do vento num terremoto. Aleluia. E através do terremoto, o fogo. Mas Deus não estava no vento. Mas a sua voz falou mansa e suave a Elias. Deus disse, sai da caverna, vem para fora, põe-te em pé e eu falarei contigo. Muitas vezes Deus quer que você se posicione, que você se ponha em pé, para que Deus possa falar com você, louvado seja o nome santo do Senhor. E por isso que às vezes Deus nos coloca em certas dificuldades, para que nós possamos reconhecer o Mestre, o Senhor da Galileia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor.
E então aquela voz mansa falou com Elias e disse: vem para fora, põe-te em fé e falarei contigo. Verso 18. E ele disse assim: Senhor, os teus profetas morreram e só eu fiquei, Senhor. E Deus olhou para Elias, e eu creio que Deus disse, olhou e olhou no profundo do seu coração e disse assim: Elias, você está enganado. Não é só você que ficou não, Elias. Ainda tem 7.000 que não se contaminaram, Elias. Eu acredito que Elias pegou uma fezinha mais no seu coração, não é verdade? Ele teve mais fé quando Deus, aliás, falou isso com ele, louvado seja Deus. Então, há um padrão aqui nessas histórias. Em cada caso, Deus precisa, aleluia, Deus precisa, em cada caso, de chamar a atenção do seu povo. Cada caso, Deus tem um propósito, aleluia, de chamar a atenção do seu povo por intermédio de uma sarça ardente, como chamou Moisés. Moisés olhava a sarça e a sarça não se queimava. Segundo, do vento. Terceiro, do fogo. Então Deus queria chamar a atenção do seu povo, ou caminhando sobre as águas. Portanto, Deus sempre criou situações para trazer sempre, aleluia, fazer sempre extraordinária em cada situação. Em cada situação, Deus se fez extraordinário, aleluia. Em cada situação destas, louvado seja Deus. Porém, toda vez que a pessoa disse sim ao seu chamado, esta pessoa experimentou medo, mas também experimentou o poder de Deus em sua vida. Porque quando Deus nos chama, às vezes nós temos medo, nós dizemos: eu não sei se eu posso fazer a vontade de Deus, eu não sei se eu posso fazer isso, mas Deus nos experimenta para que assim nós possamos experimentar o poder de Deus. Então todas essas pessoas que Deus chamou, eles tiveram medo, mas para experimentar o poder de Deus na sua vida. Quando Jesus se aproximou do barco, que ali os discípulos estavam, fazendo o que ia passar, ele se fez que ia passar do barco. E não estava fazendo um truque de magia, não, mas ele estava revelando a sua presença e o seu poder divino aos seus discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus ordenou a eles que fossem. E como Jesus ordenou a eles que fossem, a ordem era divina. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eles obedeceram. E quando o barco estava quase afundando, Jesus chega e mostra para eles que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele é o Senhor dos senhores e que Ele é Deus. E Ele disse: não temas, sou eu. Quando eles gritaram pensando que era um fantasma. Naquela hora, Deus estava visitando-os. E não, em controle, Jesus estava em controle de todas as coisas, andando sobre as águas do mar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus afirma que Jesus sempre aparece quando não se espera. Louvado seja Deus. Às vezes, quando você está na sua luta do dia a dia, às vezes, quando você está em cada problema da sua vida, é quando Jesus aparece e você às vezes nem percebe que Jesus aparece. É quando você recebe a liberação dos seus problemas. É quando Jesus aparece na sua vida. Então Mateus aqui afirmou isto. O limite humano é o lugar mais frequente de encontro com Deus. Esses encontros divinos e decisivos são os limites humanos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E às vezes você diz: será que Deus tem me visto? Às vezes Deus quer entrar na sua casa e Ele não pode. Por quê? Porque você não dá lugar para Deus entrar. E Jesus faz essa menção de passar, e às vezes Ele passa mesmo de verdade, e Ele não para por ali. Mas aqui foi diferente com os discípulos. Assim nós também temos que testificar das coisas em nossas vidas, se vem de Deus ou não. Então nós temos que ter sabedoria e sermos sábios, termos o discernimento do Espírito de Deus, para sabermos quando as coisas vêm de Deus ou não para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Agora, quem anda sobre as águas do mar sai do barco, imagine. Eu queria levar você ao Mar da Galileia juntamente comigo. Eu que já passei sobre aquele barco ali no Mar da Galileia, já andei por cima das águas. Venha comigo para o Mar da Galileia agora. Vamos imaginar Jesus vindo de lá, que Jesus tinha ficado com uma grande multidão. E agora Jesus está vindo e os discípulos estão dentro do barco, aquele barquinho pequeno, açoitado pelas águas. E eles quase morrendo de tentar
trazer o barco para o raso da água, para a polpa. E quando eles avistam, de repente, você já imaginou, você está numa luta tão grande como eles estavam, e de repente vem aquele vulto andando por cima das ondas, aleluia, dando aqueles passos largos por cima das águas. E eles olham e gritam e dizem, é um fantasma. E Jesus, aleluia, se manifesta e diz, não, sou eu, não vos assusteis, não temais, aleluia. Aqui nós vemos a violência da tempestade. E pensar, já pensou, pensar no naufrágio que poderia haver, as vidas morrerem, o naufrágio, as ondas da tempestade, os estrondos. Vocês já foram no mar quando está para chover? Eu já fui uma vez, Jesus amado, eu não quero ir mais não. Quando você chega no mar, que prepara-se uma grande chuva para chover, olha, é as ondas que se levantam, a tempestade que é tão forte, os relâmpagos, os estrondos e relâmpagos e saraiva que dão, meu Deus! Misericórdia, você já pensou isso 3 horas da manhã? 3 horas da manhã, um vento forte. Deus nos faz parar e nos vê algo aqui, mas simplesmente evitar o fracasso, confiando no Senhor. E em meio ao vento, algo dentro de você diz, e lhe impulsiona a andar sobre as ondas, deixando tudo e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. O medo às vezes lhe impulsiona a fazer coisas que você não imagina. Glória a Deus. E qual é o seu barco? Eu te pergunto hoje. Qual é o seu barco? E eu te respondo, qualquer coisa que representa segurança, proteção para você, excepto Deus. Tudo que representa segurança para você é o seu barco. Mas muitas vezes Deus está fora do seu barco. Ok? Sem barco, ninguém pode fazer nada. É tudo que você sente, tentado a confiar, e mais quando a vida está turbulenta. Você se agarra ao seu barco e fica tão firme, confortável naquele barco. Quando as ondas acalmam, você se acomoda no seu barco, você esquece de que Deus veio te socorrer na hora da tempestade, você esquece de que Ele pode fazer você andar sobre as águas, você esquece de que Ele quer abrir a mão dele, mesmo que você o impeça, mas Ele quer que você se junte a Jesus e ande sobre as ondas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Seu barco é tudo que o separa, a grande aventura do seu discipulado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toda prova. Quer saber mesmo qual é o seu barco? Às vezes você nem sabe qual é o seu barco. O seu barco é o medo. O medo a dar um passo de fé, a ambição ao dinheiro. Esse é o seu barco. E mesmo que com o bolso cheio, nem sempre está feliz. Seu barco é qualquer coisa que te impede de seguir a Jesus Cristo. E às vezes você está agarrado neste barco. Você está preso neste barco. Você não quer soltar este barco. Você está ali nesse barco e você não quer deixar o barco. Você fala, não, eu estou preso ao meu barco e não quero sair do meu barco, porque se eu sair do meu barco, eu sei que eu vou afundar. Muitos dizem, o meu Deus é o meu dinheiro. E eles se agarram ao dinheiro. E às vezes, mesmo com o dinheiro no bolso, eles não se sentem felizes. O seu barco afunda, mesmo com o dinheiro no bolso. Mas hoje Jesus te convida a sair do seu barco. Jesus disse ao jovem rico, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E sabe o que ele fez? Ele saiu triste, a palavra de Deus diz que ele saiu triste. Por quê? Porque aquele era o seu barco. Ele não queria se desfazer do seu barco, mas ele queria estar agarrado ao seu barco. E Jesus provou o amor dele para com os pobres. E ele não mostrou o seu amor. A Bíblia diz que ele saiu triste. Ele estava no seu iate. Não era nem um barco, mas era um iate. E não, o manejo era fácil. Mas o jovem rico amava demais para se desfazer do seu barco. Mateus 19, verso 16 a 21. E ele saiu triste e cabisbaixo. Jesus está te convidando hoje você a sair do seu barco. Não ame o seu dinheiro.
Não ame as suas casas. Não ame tudo que oferece a você condições materiais aqui. Porque tudo isto fica. Mas se agarre em Jesus Cristo, o barco da salvação. Quem andar sobre as águas sempre terá problemas. Para nós andarmos sobre as águas dos problemas, as águas das lutas, as águas da enfermidade, sempre nós vamos ter problemas. Mas Pedro aproximou-se de Jesus a sair do barco, e eu posso até pensar, e os discípulos olhavam atentos, e eles tinham visto Pedro agir com precipitações antes, e de certo pensaram, será o mesmo. Eles já tinham visto Pedro agir com precipitações, e por certo eles pensaram, não, agora vai ser o mesmo. Pedro vai agir da mesma forma, e ele vai afundar sobre as ondas do mar. Eles não pensaram, eles não viram que Jesus estava ali. E agora pense comigo. Pedro põe-se em pé. Pense comigo no barco, lá no Mar da Galileia. Pedro põe-se de pé, segura firme com determinação, com atitude e com fé. E se prontifica, e se solta, e se entrega nas águas do Mar da Galileia, aleluia. Ele se joga, ele falou, Senhor, sobre tua palavra, eu andarei sobre as águas, aleluia. Completamente, ele se entregou completamente ao poder de Jesus Cristo. E pela primeira vez na história humana, alguém anda sobre as águas, aleluia. Você pode pensar, isso não é uma história verídica, isso é uma história, é um conto de fada, é uma mentira. Mas eu digo para você, não, é uma história verdadeira. É uma história verdadeira porque esta palavra, a Bíblia Sagrada nos diz que esta história é fiel e é verdadeira. E Pedro agora, ele se joga sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas. Você já viu alguém andar sobre as águas? Eu nunca vi alguém andar sobre as águas. Mas Pedro andou sobre as águas. Ele aparou-se. E o que aconteceu? O foco de Pedro mudou, aleluia, do Salvador para as tempestades. Pedro, quando ele começa a olhar de um lado para o outro, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para os ventos, ele começa a olhar para as tempestades e agora ele vê uma coisa diferente, ele começa a experimentar uma coisa diferente. O que era? Afundando sobre as águas. Uma surpresa estava ali acontecendo. Estava ali o tempo todo. E os contratempos, ele andando com Jesus, mas ele não aprendeu a ver que Jesus é o dono de todas as coisas. Se ele disse, vem, é porque você pode vir. E os contratempos, as oposições, os obstáculos inesperados vieram a Pedro. O vento forte batia de um lado, a tempestade batia do outro, e ele tirou os olhos de Jesus. Quando você tira seus olhos de Jesus, você começa a ver o problema na vida do seu irmão. Quando você tira os olhos de Jesus, você começa a falar mal do seu irmão. Você começa a ver os defeitos do seu irmão. Quando você tira os olhos de Jesus, você não passa a ver o seu irmão como ele seja a semelhança do Altíssimo, como diz a palavra de Deus, que nós somos a semelhança de Deus. Quando você tira os olhos de Jesus, você começa a julgar o seu irmão como se ele fosse um incrédulo, uma pessoa que não vale nada. Quando você tira os olhos de Jesus, você começa a ver que o seu irmão não vale nada e que ele não tem nada. Quando você tira os olhos de Jesus, você começa a ver que a doença tem poder sobre a sua vida. Quando você tira os olhos de Jesus, você passa a ver que Deus não tem poder mais na sua vida. Mas quando você tira o medo, quando você foca em Jesus, quando você coloca a sua mente em Jesus, quando você coloca os seus olhos em Jesus, você vai dizer, só o Senhor é Deus. Você esquece tudo de lado. Você não vê que o seu irmão tem problema. O seu irmão pode ser feio, você acha ele bonito. O seu irmão pode ser pobre, você acha ele rico, porque verdadeiramente ele é um rico das coisas de Deus. O seu irmão pode não ter nada, mas para você ele tem tudo, porque ele está cheio do poder de Deus, aleluia. E assim, meus irmãos, como aconteceu com Pedro, somos nós. Nós estamos no mundo, num lugar de tempestade, num lugar de problemas, num lugar de guerras, num lugar de obstáculos. E por causa disso, muitos saem do barco. Mas a ordem de Jesus é sair do barco e entrar no barco que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Não se agarre no seu barco, porque o seu barco pode afundar.
mas se agarre no barco que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui no 5º parágrafo, eu quero dizer para você que andar sobre as águas, quer andar sobre as águas? Você quer andar sobre as águas? É uma pergunta. Será que você quer andar sobre as águas? Estabelecer uma relação mais profunda com Deus. Hoje Jesus procura pessoas que saibam e que saiam dos seus barcos, aleluia. Jesus está procurando pessoa que queira sair do barco e andar com Jesus, aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Pois você pode ter muitas razões e de perguntas, e não, você pode correr riscos. Você pode dizer, não, eu não posso sair do meu barco. Eu tenho tantas razões para não sair do meu barco. Por quê? Porque você quer estar no conforto, você não quer sair. Você está confortável, você não quer sair. Ninguém quer sair quando você está no conforto. Mas a ordem divina é que saia do conforto. Do comfort zone. Sai do comfort zone, sai do conforto. E entra nas águas do mar. Porque o Senhor vai ser contigo, aleluia. E o único jeito de crescer na verdade, na verdadeira verdade, é você assumir os riscos, aleluia. E o caminho para o desenvolvimento da verdadeira fé é você sair do barco e entrar na área de risco, aleluia. Mas com Jesus. Porque se você se atrever a fazer algo sem Jesus, você vai perecer. Você vai afundar sobre as águas e você vai ser um decepcionado e um derrotado. Mas se você andar sobre as águas, sair do seu barco e entrar no barco com Jesus, que é Jesus, você vai andar sobre as águas, louvado seja o nome santo do Senhor. E a alternativa aqui ao tédio e não, estagnação, que leva as pessoas a definhar e a morrer, você sabe o que é? É que elas se desdobrem no seu chamado, aleluia. E o siga Jesus Cristo, Filho de Deus. Porém, há milhões de motivos que nos levam a sair do barco sem a ordem divina. Mas a principal ordem é obedecer a Jesus, andar sobre as águas e cair nesse barco que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Às vezes você pode dizer, o barco vai afundar, a noite é escura, a noite é perigosa, mas a vitória é certa. Se você confiar em Jesus, a vitória é certa. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E você também pode dizer o mesmo, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Faça a prova de Deus, aleluia. E você verás que Deus vai te abençoar. Jesus disse, vem, porque Deus usa o desafio do mundo real e nos faz andar sobre o sobrenatural, aleluia. Porque nossa tendência é o mundo natural. Nós vemos só o natural. Nossos olhos veem só o que está perto de nós. Porque somos limitados ao conforto. Mas a forma de nos tornarmos parceiros de Deus é nos desenvolvermos a nossa fé. E quando fracassamos, Jesus é o porto seguro, aleluia, para te socorrer. Quando você está afundando, Jesus vem e te socorre. Porque no Salmo 46 diz que Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez eu te pergunto, qual é o seu barco? Primeiro, será que é o medo de confiar em Deus? Tem muitas pessoas que dizem, eu não vou para a casa de Deus, eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho medo. Ora, o medo não vem de Deus. Segundo, não saber discernir se deve sair do barco ou não. Terceiro, que risco pode correr para ajudar a desenvolver a sua fé? Às vezes você pode perguntar, qual o risco que pode me ajudar a desenvolver a minha fé? Quer andar sobre as águas, encarar o fracasso com oportunidade para crescer? Olhe para Jesus. Aleluia. Quando Pedro gritou, ajuda-me, Senhor, ele foi socorrido fisicamente, tirado das águas e ajudou a crescer. Aquela prova de fé ajudou Pedro a crescer e identificar o problema. Às vezes Deus quer que você cresça e que você identifique o problema. Jesus foi áspero, ou às vezes você pode dizer, Jesus foi áspero e crítico, mas
com delicadeza e ajuda. Louvado seja Deus. E agora ajuda a perceber ajudou a Pedro a perceber a fonte do problema. Porque Jesus disse assim: homem de pouca fé. Você disse: Jesus pode ser um rude. Ele é muito rude. Ele pediu por socorro e agora ele diz: homem de pouca fé. Porque Deus queria que Pedro crescesse na sua fé. Deus às vezes te exorta porque Deus quer que você cresça na sua fé, para que você perceba a fonte do problema, para que você identifique o problema. Versos 14 a 31, Pedro se coloca como fracassado, mas se pôs na disposição de correr o risco de fracassar, e isso ajudou a crescer a sua fé em Cristo Jesus. Importante, o fracasso é a parte indispensável, insubstituível do crescimento. Você sabia? O fracasso, mais uma vez, é a parte indispensável, insubstituível do crescimento e do aprendizado. E este é o princípio da história. Não é o fracasso que molda você. Não. Mas é o princípio da história. E sim a história, a maneira de como reagir a ele. Provérbios 24:10 nos diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, fraco tu serás. Então, quando a angústia for muito grande, não se mostre decaído ou atribulado, porque você vai ser um fraco, você vai ser um derrotado. Mas se mostre forte no Senhor Jesus Cristo. E quem anda sobre as águas sabe e aprende a esperar no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os discípulos tiveram que esperar por Jesus até as 3 horas da manhã. Eles quase morrendo ali. Segundo Reis nos diz que Naamã, ele teve que esperar por Deus, pelo profeta, a palavra do profeta, para que ele fosse curado. E quantas vezes ele teve que mergulhar? 7 vezes. Quem sabe na primeira vez que ele mergulhou já queria estar curado. Quem sabe você tem orado uma vez, tem lido a palavra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e você não recebe o conforto que você precisa. A Bíblia diz que nós temos que ir até o final e receber a resposta certa dos lábios do Senhor. Aleluia. Então aqui nos revela que o Senhor dos dons confiou você e a mim. Deus nos deu esta confiança. Deus é um Deus acertador de contas. Aleluia. Ele espera que colaboremos com Ele. E se afundarmos, Ele nos ajuda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eles esqueceram que Deus voltaria. A parábola do justo infiel. Aleluia. Que se encontra em Mateus 25:15. Nos diz que Deus deu 1 talento a um, 2 talentos a outro, 3 a outro, e foi dando talentos. E eles esqueceram que Deus é um Deus que acerta contas. E que Jesus nos entrega algo. E às vezes nós temos muitas desculpas. E o tempo passa. E nunca nós não fazemos nada. Nós dizemos: o ano que vem, toda vez que nós começamos o ano, nós dizemos: nós vamos ter determinação. Esse ano a minha vida vai ser melhor. Esse ano eu vou fazer coisas melhor. Esse ano eu não vou fazer isso. Esse ano eu vou comprar um carro. Esse ano eu vou comprar uma casa. Esse ano eu vou ganhar mais dinheiro. Nós fazemos tantos planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Às vezes você faz tantos planos, nenhum desses planos são os planos certos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. E nós servimos a um Deus que nos presta conta. Ele nos entrega uma responsabilidade. Ele vem prestar conta daquela responsabilidade que Ele te entregou. Porque a Bíblia diz que Deus deu ali aqueles talentos, aqueles discípulos. E eles, um foi logo e foi angariar outros talentos e angariou. Outros foi ali e colocou o seu dinheiro no banco e pegou com juro. O outro não. O outro pegou o talento e enterrou na terra. E quando o Senhor veio, o que aconteceu? Ele disse assim: servo mau e fiel, por que não deste aos banqueiros? Porque assim teriam os juros. E ele disse: Senhor, eu sei que tu ceifas onde tu não plantas. E tu vens, Senhor, acertar com aquele que tu deixou. Eu tive medo e por isso escondi o talento na terra. E o Senhor disse para ele: servo mau e fiel, seja lançado nas trevas exteriores. Olha, meu amado, se Deus te deu algo para fazer, se Deus te deu uma responsabilidade, haja com sabedoria. Não deixe o Senhor vir e você não ter feito nada. Não haverá desculpa. Portanto, quero vos lembrar, o medo nos faz desobedecer. O medo nos faz pecar. A pior coisa, porque Saul nos relata a palavra de Deus em 2 Samuel
28 nos fala que Saul, quando Deus parou de falar com ele, Deus não falava em visões, Deus não falava em sonhos, porque geralmente no passado Deus falava com o homem de perto mesmo. E ali quando Saul se viu sem resposta de Deus, ele se achou atribulado. Ele se achou atribulado e ele disse assim: agora eu vou morrer, porque não ouço a voz de Deus. E o que ele fez? Ele, em vez de botar a sua vida diante de Deus, colocar a sua vida diante de Deus, ele foi consultar uma feiticeira. Tem pessoas que deixam de confiar em Deus para confiar numa feiticeira, numa cartomante, numa pessoa que lê a mão. Eles, em vez de confiar em Deus, eles vão confiar numa imagem de escultura que não liberta, que não salva, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê. Deus não quer que você faça isso, mas Deus quer que você confie nele. Tire o medo da sua vida, porque a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. E isso aconteceu com Saul. Mas há um salva-vida que é Jesus Cristo. O cinto de segurança que é Jesus Cristo. Com a perna fora ou outra dentro, Pedro saiu nas águas do mar, andando sobre as águas do mar e amando aquilo que estava acontecendo com ele. Fora do barco, se você esteja fora do barco, eu te digo para você agora, se soprar um vento tenebroso, você vai morrer. Mateus 14, 29. Pedro andou com Jesus, mas por quê? Porque ele confiou nas promessas de Jesus. Por exemplo, quando uma pessoa se ganha um presente, não deve guardá-lo, mas usá-lo, não é verdade? Você tem duas opções, de usar ou de guardar. Tem pessoas que gostam de guardar. Eu não, quando eu ganho algo ou quando eu compro algo, eu gosto de usar imediato. O Senhor confiou seus bens na mão de 3 pessoas, como já disse para vocês, que foram a parábola dos talentos. Jesus deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E o que recebeu 1, além de ser só 1, ele escondeu na terra. Mas os outros souberam angariar e acumular o salário de 1 ano. E era a quantia enorme, porquanto eram enormes os juros daquela cidade. Jesus lhe confiou a sua fortuna e viajou e deixou. E Jesus veio na capacidade de tomar decisões inacreditáveis e alçar posições de responsabilidades. Deus quer fazer isso com você. Deus quer te dar responsabilidades. Deus quer acreditar em você. Deus quer que você seja uma pessoa ambiciosa para buscar as almas para o Senhor Jesus Cristo. Ele não quer que você fique acomodado, mas saia da sua zona de conforto e saia a pregar o Evangelho e a dar ao primeiro que chegar com seriedade o segredo também da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Samuel 15, 23 nos diz muitas coisas acerca disto, que a pessoa que tem medo, ele não pode caminhar, porque o medo não vem de Deus. O medo nos faz mentir sem querer. E perguntamos, por que mentir? Gênesis 12, Abraão mentiu quando ele disse que Sara era sua irmã. Isaac mentiu. Quer dizer, a mesma mentira alcançou o filho também. Muitos têm medo da verdade. A Bíblia diz, fala a verdade e a verdade te libertará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, o medo não nos serve para nada, a não ser para nos trazer discordância da palavra de Deus. O presente que nunca foi aberto é o do 3º talento. Ele foi julgado não por fazer errado, mas por não fazer nada. Deus deu o talento a ele, deu o presente, e ele, em vez de usar, ele guardou. Não, você tem que usar. Não guarde. Ele não roubou, nem desviou dinheiro, nem defraudou, mas guardou. Apenas enterrou o seu dom. Jesus usou suas palavras para ele. Ó servo mau e fiel e negligente. Você não quer ouvir isso de Deus. Mas você te pergunta agora, que direção estás seguindo? Imagine você e Deus numa sala. E ele mostrasse um vídeo de sua vida, com seus erros. E ao mesmo tempo, tudo que Deus poderia ter feito, se tivesse dado a ele a chance de fazer na sua vida. Então, com seus recursos financeiros, se você fosse generoso com Deus, ele ia fazer você crescer mais. Se confiasse bastante nele, para confessar, aleluia, confessar a Jesus Cristo como seu Salvador, seus erros, seus pecados, e ele perdoasse os seus pecados, aleluia, você cresceria espiritual. Não sei se vamos assistir um dia o nosso vídeo, não sei,
Mas 6, se pensarmos demais em nossos fracassos com relação ao que poderíamos ter tido ou feito, posso dizer que você e eu vamos ficar frustrados a ponto de nosso potencial ser irrealizado. Mas se transformar como diz o brasileiro, em um porrete para grojear. Um porrete é um pau de vassoura. Se você pudesse pegar e batesse a cabeça, batesse a cabeça aqui e acolá, portanto, façamos o possível, e vai aqui, e vai ali. O plano de Deus está em nossa chance, aleluia. Porque tarde demais será, se assim diminuirmos o que deveríamos fazer para o Senhor Jesus Cristo. A lacuna do que poderíamos ter sido, restava-nos o dia de hoje. Resta-nos o dia de hoje. Por quê? Porque quando Deus nos envia, Ele nos capacita, pois a capacidade não vem do homem, mas a capacidade vem de Deus. E eu quero dizer para você, quando Pedro disse, manda-me ter contigo, Senhor, imediatamente as águas se santificaram e se solidificaram, aleluia. E Pedro andou sobre as águas sólidas do mar. Ele é o Senhor da recompensa, Ele é o Senhor do acerto, o Senhor dos dons. Ele te dirá, foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei porque foste fiel. Deus não nos prometeu todos os dons necessários para cumprir sua tarefa? Ele diz, eu estarei com você ensinando-te. O que quer dizer? Ele afirma, aprovado, como ele aprovou Moisés, para tirar o seu povo do Egito. Há sempre uma decisão. Às vezes, no caso de Moisés e Gideão, as pessoas dizem sim ao chamado de Deus, mas não caminham com perfeição. Elas se desiludem no primeiro passo que dão. Mas por ter tido, sim, o Senhor do seu lado, você pode dizer com firmeza, eu vou caminhar e as águas vão se tornarem sólidas, as águas da vida, com meus próprios fracassos, e se tornarem parte de suas ações para redimir o mundo que vive no pecado. Quem diz não também é transformado, torna-se um pouco mais duro, um pouco mais resistente ao chamado, um pouco mais pronto a dizer não da próxima vez, qualquer que seja a decisão, ela sempre transforma a sua vida, a vida da pessoa, no ponto positivo. E eu lhe digo, caminhe agora sobre as águas, nas águas sólidas da vida, nas águas sólidas dos fracassos, nas águas sólidas dos problemas, porque Deus quer te fazer e te ensinar você forte com os teus fracassos. E assim que Deus nos abençoe, que você possa pegar essa passagem para você e aplicar a sua vida e saber que nós temos que deixar as coisas de lado e olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pois nele está a nossa esperança. Que Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Louvado seja o nome santo do Senhor e que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade.